Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um medidor de resistência interna de bateria, um modelo de baixo custo que cada vez fica mais importante ter um na bancada. Até porque ele tem alguns recursos que podem servir para outras finalidades além do teste de resistência interna de pilhas e baterias. Muito bem, a gente sabe aí já até de outros vídeos que baterias e pilhas em geral possuem uma resistência interna que é característica da situação física da pilha, é uma resistência intrínseca da pilha, não é que colocaram um resistor lá dentro. Ele tem uma resistência que o ideal é que ela seja o menor possível, o menor valor possível, de preferência zero. Mas, como é impossível ser zero, até por conta da construção dela, ela tem uma resistência ali, muitas vezes na casa dos miliohms, ou até um pouco mais. Bom, conforme a bateria vai deteriorando, na maioria das vezes, essa resistência interna aumenta de valor, deixando a bateria praticamente inutilizada. Quando chega a um determinado valor muito alto, ela fica inutilizada. Ela aquece muito, ela não gera a corrente que é necessária e ela tem uma queda de tensão muito alta na sua carga, na carga que você liga na bateria. Portanto, ela já não serve mais. A gente pode, inclusive, preventivamente antecipar o declínio de uma bateria, especialmente se ela for recarregável, que ela já provavelmente está num nível de que ela não vai fazer mais carga satisfatoriamente, por conta de uma resistência interna muito alta. Então, só para recapitular, o que a gente tem aqui é uma pilha, né? Uma bateria com a fonte de tensão de corrente contínua, e esse elemento aqui simboliza essa resistência interna dela. Ok? A gente vai ter uma queda de tensão aqui, em função da resistência da carga e também em função da resistência interna, que estaria em série aqui com a carga e com a fonte de tensão contínua, de corrente contínua. Okay? Então, basicamente, esse é o desenho clássico de uma pilha com o seu valor de resistência interna. Essa aqui é que precisa ter o menor valor possível. A gente tem umas tabelas com referências, porque cada tipo de pilha e bateria vai ter uma resistência interna típica, que é considerada normal pelo fabricante. Seja ela uma bateria de lítio, seja ela uma bateria níquel-cádmio, seja ela uma alcalina ou uma zinco-carbono, ou qualquer outro tipo de bateria. A gente tem algumas aqui para testar. Vamos olhar esse aparelho. Esse daqui é o PBRM1. Ele veio para entrar no mercado com um valor baixo, utiliza um sinal de 1 kHz para fazer o teste e tem as pontas Kelvin de 4 fios, que é fundamental. É recarregável, tem uma bateria de 1.200 mAh interna e uma tela de 2.8 polegadas TFT, ok? Então vem aqui embrulhadinho, aqui é o aparelho, ele é pequeno, um manualzinho de instruções em inglês, na verdade é um pequeno panfleto aqui com as instruções de operação. Ele tem alguns recursos interessantes, além de medir as resistências internas, e aqui embaixo nós temos as pontas Kelvin, que, como eu já comentei aqui em outros casos, ela elimina o fator de resistência das próprias pontas de prova, que podem influenciar, já que a gente está medindo resistências aqui na ordem de miliohms. Você imagina medir resistências de miliohms com um cabo que já introduz alguns miliohms ou até alguns ohms na medida. Vai ser uma medida imprecisa. Para evitar isso, as pontas Kelvin, elas simplesmente eliminam a resistência desse cabo. O que vai ser medido aqui na extremidade é a resistência real, e o sistema de pontas de 4 fios não permite que ela introduza nenhum tipo de resistência adicional à medida. É fundamental isso aí. Qualquer tipo de medida de baixa resistência que não tenha a utilização de pontas Kelvin, ele vai apresentar algum tipo de problema. A gente tem aqui a porta do carregamento, o display e o encaixe aqui das pontas Kelvin. Okay? Uma informação importante é que aparentemente a tela parece ter alguns riscos aqui, mas a questão é que ela tem uma película aqui, ó, pessoal. Ela é uma película bem fininha que protege a tela. Você pode remover ou não, né? Depende da sua opção. Bom, ligando o aparelho, já está carregado. Então ele já entra aqui com um display bem grande, onde mostra a tensão medida e a resistência. Está um pouquinho baixa a carga de bateria, a gente pode até aumentar essa carga se for necessário. Vamos fazer um teste inicial aqui, por exemplo, com essa bateria aqui, muito comum.
a 18650, muito utilizada, bateria de lítio recarregável. Basicamente, a gente só mede de uma ponta a outra, ele vai mostrar a tensão da bateria e a resistência interna. Vamos lá. 3,8 volts, 55 miliohms de resistência interna. Será que está alto ou está baixo? Para isso a gente consulta a nossa tabela aqui, que eu vou deixar disponível para todo mundo. E a gente vê que pilhas desse tipo, baterias de íon de lítio 18.650, que tem capacidade na faixa de entre 2.000 e 3.500 mAh, vai ter uma resistência típica entre 20 e 100 miliohms. Portanto, o que eu medi aqui está compatível, ok? Medindo daqui para cá, tá lá. Mediu 58, está entre 20 e 100. A pilha está boa, a bateria está boa. Outras podem não ter. Não sei essa aqui como está. É uma bateria mais antiga, já foi usada algumas vezes. Vamos ver aqui como é que ela está. Não sei nem se ela está com carga. Está com 4 volts carregado, 88 miliohms. Também está boa um pouquinho mais, tá vendo? Quanto mais perto do limite dela, pior, né? Lembra que eu comentei que o ideal é que ela esteja no mínimo possível. Essa daqui também é uma bateria reaproveitada. Olha, essa aqui está com deixa eu estabilizar, 3,9 volts, 131, 117, está variando ali um pouquinho, mas sempre acima de 100. Significa que ela pode até funcionar, mas ela já está numa posição não muito boa para ela. Por exemplo, uma pilha palito AA alcalina, vamos ver o que a tabela diz sobre ela. Diz que a resistência é entre 100 e 200, entre 100 e 200. Pilha alcalina do tipo AA ou AA, entre 100 e 200. Vai variar aqui por conta de uma série de fatores, fabricante, etc. Por isso que tem um range aqui, uma faixa em que você pode tolerar ela como ok. Vamos ver quanto mede. 1,6 volts, 161 miliohms. Aumentou um pouquinho, 170, 152, essa variação pode acontecer, mas ela está dentro da faixa entre 100 e 200 miliohms, portanto ela está boa, ok? Pilhas alcalinas tipo C e D, vamos testar uma tipo D ali, que permitem correntes de 3.000 a 8.000 mAh, entre 50 e 150 miliohms, entre 50 e 150, um pouco mais baixa, né? Então tá aqui, ó, uma pilha tipo D, alcalina. Vamos medir daqui para cá. 1,5, 126 miliohms. 126 entre 50 e 150 está ok também, ok? Se temos uma bateria tipo chumbo ácida, como essa daqui, ó, vou botar aqui essa chumbo ácida aqui, ela é bem antiga essa aqui, ela para cá. Está com 8 volts sólido, 12, ela está descarregada, né? Está medindo 1,3 ohms. 1,3 ohms. Segundo aqui a tabela, chumbo ácido automotiva ou chumbo ácido estacionária. Qualquer uma das duas é entre 5 e 15 e 5 e 20 miliohms. Ela está muito alta, provavelmente não está boa, mas só que eu não carreguei ela toda, precisaria carregar para verificar. Bom, se eu pressionar menu aqui por 2 segundos, eu entro aqui em menu, onde eu tenho Sorting, Set, Call. Em Sorting, eu vou ajustar máximos e mínimos para indicar se passa ou não passa. Posso fazer um teste com baterias iguais e estabelecer que o valor máximo, eu pressiono menu aqui e vou ajustando com as setas, seja 5,5 volts, por exemplo, né? Assim como o valor mínimo. Então, que o valor mínimo seja, por exemplo, 5 volts. Pronto. Se baixar de 5 volts ou passar de 5,5, ele falha. Se tiver entre essa faixa, ele passa. Em média aqui também eu posso ajustar as resistências também, máximo e mínimo. Então com isso eu posso delimitar esses dois parâmetros e fazer um controle de qualidade de um conjunto de baterias ou pilhas iguais. Então facilita muito o teste, ok? Voltando aqui, a gente em set tem ajuste de linguagem, inglês ou chinês. Se você quer que ele autodesligue em 15 minutos, em 30 minutos ou que não desligue nunca. Um reset.
botão de reset, e as cores que você pode ajustar também, tanto do display de resistência como o display de tensão. Depois de set, nós temos cal, de calibração, onde você pode fazer um ajuste fino aqui de medida de tanto de resistência como de tensão. Tá? Mas ele já vem calibrado de fábrica. Seria para algum tipo de calibração adicional, ok? Saindo aqui do menu, a gente volta para a tela principal. E aqui embaixo é o botão liga e desliga. Um recurso interessante é a gente medir resistências muito baixas com ele. O que é interessante, né? Porque ele passa a fazer o papel de uma espécie de miliohmímetro. Então, um recurso bem bacana. Vamos pegar esse resistor aqui, por exemplo, de 0,68 ohms. E vamos ver quanto é que ele mede aqui. Com a calibração de fábrica, tá, pessoal? 0,68 ohms é aqui. Está marcando aqui no resistor. Ok? 5%. Agora vamos medir aqui. 675 miliohms. Isso dá 0,675 ohms contra 0,8 com 5% de tolerância. Perfeita medida. Ou seja, ele pode sim substituir um miliohmímetro até um certo valor. Eu tenho um menor ainda aqui de 0,1 ohm. 0,1 ohms, tá? Vamos ver quanto é que ele mede. Esse aqui é um valor bem baixo. Isso dá 100 miliohms, tá? 108 miliohms, muito bom. Muito bom. Esse aqui também tem 5% de tolerância, segundo o fabricante. Está um pouquinho acima, né? 107 para 108 miliohms. Mas está excelente. Eu achei que tem uma utilidade muito grande aqui de usar ele também como um miliohmímetro. Pode não ser tão preciso quanto um miliohmímetro dedicado a ser miliohmímetro, mas ele vai medir resistências muito mais baixas do que a maioria dos multímetros que você tem por aí, que não conseguem medir com precisão nada abaixo, às vezes, de 10 ohms, ou em alguns casos, os melhores multímetros, na faixa de 1 ohm. Menos do que isso, ele já perde precisão. Primeiro que ele não tem as pontas Kelvin, né? Mesmo que você tenha aquela função relativa que você consegue zerar, entre aspas, o valor da ponta de prova, ele não vai chegar à precisão desse tipo de instrumento com ponta Kelvin. Então, aqui já é uma grande vantagem. Então tá aí, duas funções ótimas para esse tipo de instrumento. A primeira, que é a essencial, que é medir a resistência interna de pilhas e baterias, para a gente poder prever aí o desgaste de pilhas, testar pilhas e baterias que já estão suspeitas, tá? Serve para bateria de carro, serve para bateria de no-break, para bateria de energia solar, baterias estacionárias, pilhas em geral de todos os tamanhos e tipos, variando tensões de menos 110 volts a mais 110 volts, corrente contínua. Então, pessoal, não deve aplicar corrente alternada nesse equipamento de jeito nenhum. Mas tensões aí nesse range, tensões aí na faixa de menos 110 volts a mais 110 volts, corrente contínua, você pode testar baterias nessa faixa, o que vai pegar aí 99% do tipo de bateria, até baterias grandes aí, aquelas baterias de 48 volts, funcionam perfeitamente aqui, tá? Entre menos 110 e mais 110, você vai medir sem problemas e sem danos, ok? Então, pessoal, esse é o PBRM-1, teste de bateria interna e miliohmímetro, muito pequenininho, tá? O tamanho dele é de 13,5 centímetros por 8 centímetros por 2,4 de espessura, pesa só 160 gramas. Então, bem razoável. O comprimento aqui dos cabos Kelvin é de 80 centímetros e o range de resistência aqui é de 0 a 100 ohms. Então ele mede resistências internas até 100 ohms, que é mais do que suficiente, que a gente sabe que essas resistências normalmente são bem baixas, elas não devem chegar nem perto disso, né? Mas ele tem esse range para medir resistências até 100 ohms. Não é um ohmímetro, por exemplo, você vai medir só até 100 ohms, mas pode ser um miliohmímetro, porque justamente as resistências aí abaixo de 1 ohm
é que ele tem boa precisão e faz boas medidas. Ok, pessoal? Se acharem interessante esse review, ou acharem interessante o aparelho, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir. É um preço mais em conta, inclusive, do que outros modelos que eu já mostrei aqui, até pela sua simplicidade, mas tem excelente precisão e vale a pena ter sempre um desse na bancada. Ok? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.